Bom, hoje nós estamos no início. Boa tarde ao vereador Sebastião Silvestre. Boa tarde à Débora Legislativo. A gente, nessa tarde, e aos ouvintes que estão nos ouvindo também, boa tarde. Essa tarde nós vamos dar início a um projeto de lei da emenda para o número de 13 vereadores. E logo após pedir para solicitar para a Débora faça a leitura da proposta da emenda e logo ela pode entrar no parecer. Mas antes disso, gostaria de deixar aberto ao vereador, se tiver alguma colocação, por favor. Boa tarde, vereador Jorge. Boa tarde a Débora, doutora Débora, né? E nós estamos aqui hoje, então, para nós discutirmos esse projeto da emenda, né, dos 13 vereadores. E, com certeza, vamos ouvir a explanação agora e depois discutiremos mais um pouco. Débora, poderia fazer a gentileza de ler a emenda, por favor? Projeto de emenda à Lei Orgânica número 78, emenda número 01. O artigo 1º do projeto de emenda à Lei Orgânica número 78, de 20 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O caput do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. A Câmara Municipal é composta por 13 vereadores como representantes do povo com mandato de 4 anos. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de maio de 2018, assinam os vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado, José Maria Silva, José Roberto Floriano, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e Wilson Batista Paiva. Por favor, podia ler o parecer? Comissão Especial. Parecer do relator à emenda substitutiva 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 78. Relatório, de autoria dos vereadores Carlos Molina, Fabrício Machado, José Maria Silva, José Roberto Floriano, Kenner Maia, Renato Nascimento de Moraes e Wilson Batista, é submetido à apreciação do plenário da Casa Legislativa a emenda substitutiva 1 à Lei Orgânica do município, que altera o caput do artigo 17 da Lei Orgânica do município de Itajubá. Com a alteração da presente emenda, o caput do artigo 17, caso seja aprovado, passará a vigorar com a seguinte redação. A Câmara Municipal de Itajubá é composta de 13 vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos. Parecer do relator. Considerando o objeto idêntico ao projeto apresentado inicialmente, alterando apenas a quantidade pretendida em relação ao número de vereadores na composição do Legislativo Municipal, reiteramos nosso posicionamento já externado quando da análise ao projeto inicial. Conforme o exposto no artigo 2º do projeto inicial e que continua a fazer parte da proposta, a emenda entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos somente para o processo eleitoral de 2020 e subsequentes. No que diz respeito aos efeitos, esclarecemos que legislação que cuida das regras eleitorais e outras correlacionadas não permite interpretação diferente, eis que o processo eleitoral que elegeram os atuais vereadores e prefeito se encerram com a posse dos mesmos no início da legislatura vigente. A Lei Orgânica Municipal é a norma organizadora que dispõe, dentre outros temas, sobre a relação entre os órgãos do Executivo e Legislativo, a competência legislativa do município, observando as peculiaridades locais, como também sua competência comum e suplementar relativamente aos demais entes da Federação. Em conformidade ao artigo 45 da Lei Orgânica de Itajubá, a mesma poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara Municipal ou do Prefeito Municipal, sendo que a proposta deverá ser votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal em cada turno. Considerando que atualmente a Câmara Municipal é composta de 17 vereadores, nos termos do inciso 1º, artigo 45 da Lei Orgânica, combinado com o inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 190 do Regimento Interno, que estabelecem, respectivamente, que a Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e o quórum de 1/3 obter-se-á dividindo o número de vereadores por 3, acrescentando-se ao resultado a fração necessária à formação do número imediatamente superior a 1/3 aritmético.
A proposta cumpre ao determinado pela lei orgânica e regimento, quando se refere à iniciativa e seu quórum. No caso da emenda substitutiva, entendemos que o raciocínio utilizado deverá ser o mesmo para a iniciativa da proposta de alteração da lei orgânica, ou seja, 1/3 dos vereadores referente à composição da atual legislatura. A lei orgânica deve estabelecer o número de vereadores que comporão a Casa de Leis Municipal. Contudo, a quantidade de vereadores não pode ser fixada de qualquer forma. Segue-se o dispositivo na Constituição Federal, artigo 29, inciso 4º, o qual sofreu considerável modificação com a Emenda Constitucional 58. Até 2009, a norma constitucional que dispunha sobre os números máximo e mínimo de vereadores indicava um esquema básico que não definia precisamente a quantidade de edis que comporiam as câmaras municipais. Dessa forma, os municípios encontravam-se livres para fixar a quantidade de vereadores que teriam em seu âmbito, obedecidos os parâmetros contidos na Lei Maior em seu artigo 29, inciso 4º, alíneas A, B e C. Ocorre que, no ano de 2014, operou-se importante mudança de interpretação do texto constitucional, devido especialmente ao julgamento do caso do município de Mira Estrela, que culminou com a decisão proferida pelo STF, no recurso especial 197.917, de 7 de maio de 2004. Ainda nesse mesmo julgado, o STF fixou parâmetros precisos, respeitando os limites fixados pela Carta Magna, o que subsidiou a edição da Resolução 21.702, de 2004, de autoria do TSE, que copiou números precisos do julgado do Supremo para fins de delimitar o número de vereadores de todos os municípios do país de forma obrigatória. Por fim, em setembro de 2009, tais interpretações foram superadas através da aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional 58 de 2009, que determinou novos parâmetros para o estabelecimento do número de parlamentares em âmbito municipal. A emenda conferiu nova redação ao artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal. Como se pode observar da leitura do artigo, a Carta Magna passou a definir expressamente o parâmetro para a fixação do número de vereadores de cada município, estabelecendo o limite máximo na composição do Legislativo Municipal. Caberá à Lei Orgânica Municipal determinar em seu texto o número exato de edis que comporão a Câmara. Importante citar que, segundo o entendimento do TSE, firmado na decisão 22.556 de 2007, o prazo para aplicação da emenda deve preceder o início do processo eleitoral, ou seja, o prazo final de realização das convenções partidárias destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação das coligações para as próximas eleições. Com efeito, como já mencionado no início de nossa análise, com o entendimento retroexposto na consulta respondida, forçoso concluirmos que, de fato, caso seja aprovada a presente alteração, a mesma só terá validade para as próximas eleições. Ficou claro que a alteração deverá preceder o início do processo eleitoral. Assim, podemos afirmar que existe prazo máximo para a alteração pretendida, porém, em nenhum momento se questiona qual seria o prazo inicial para sua adequação. Aliás, vale informar que, após a sanção da Lei 13.165, novas regras foram criadas e outras alteradas na Lei 9.504, que cuidam de assuntos ligados ao sistema eleitoral. Naturalmente que essas novas determinações deverão ser observadas. Na análise da Emenda Constitucional 58, verificamos que a mesma estabeleceu o número máximo de vereadores para cada município, deixando de se referir expressamente ao número mínimo. Esse, em nosso entender, seria objeto de interpretação que, inclusive, ainda não foi pacificado ao entendimento dominante. Com efeito, para que o dispositivo cumpra tanto o que preconiza a Emenda Constitucional 58, como também o princípio da representatividade popular, num primeiro momento deveria ser observado o critério de faixas populacionais. Porém, como estamos presenciando em diversos municípios da Federação, não é o que vem ocorrendo com os números estabelecidos nas casas legislativas do Brasil. Atualmente, com uma simples pesquisa na rede mundial de computadores, ou mesmo através de notícias veiculadas na mídia local e nacional, podemos constatar que o critério da representatividade não vem sendo observado, além de não existir qualquer manifestação do TSE ou STF sobre o assunto, ficando as câmaras municipais com a liberdade de estabelecer a quantidade de seus membros em conformidade com suas necessidades e prioridades locais. Como a questão sobre a quantidade mínima de parlamentares não ficou definida de maneira clara no dispositivo constitucional, forçoso entendermos que, de fato, cada Câmara Municipal estabelecerá o número de vereadores em conformidade com sua peculiaridade local, sem observância à interpretação da representatividade das faixas populacionais no que diz respeito ao mínimo estabelecido. Naturalmente, a questão sobre a composição mínima sobre os parlamentares municipais deverá acontecer via julgados semelhantes ao ocorrido na cidade de Poços de Caldas.
Como o objeto da proposta é a redução de 17 para 13, naturalmente que os gastos também serão proporcionalmente reduzidos, o que, em nosso sentir, não impactará na questão orçamentária e nem causará novos gastos que superem os limites estabelecidos na Constituição Federal ou Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso venha a ser aprovada a presente proposta, que modifica a lei orgânica do município, podemos afirmar que não impactará positivamente em relação aos atuais gastos do Legislativo Municipal em relação ao número de vereadores. Voto do relator. Dessa maneira, em harmonia com a Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Regimento Interno da Casa, não vislumbramos qualquer impedimento legal para o regular trâmite em plenário da emenda substitutiva e consequente proposta de emenda à Lei Orgânica número 78, devendo ser observado o quórum de 2/3, maioria qualificada, para aprovação nos 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre o primeiro e segundo turno. Itajubá, 11 de junho de 2018, Sebastião Silvestre da Costa, relator da Comissão Especial. Obrigado, Débora. Só em tempo, dando a correção aqui, que essa comissão especial, estamos na presença do vereador Sebastião Silvestre e Jorge Andrade, para dar o parecer, e como já foi lido aqui, gostaria de passar a palavra ao nobre vereador. Sim, então, como relator, né, falando aí sobre a quantidade pretendida à Câmara Municipal de Itajubá, hoje sendo 17, e então essa emenda de número 78, a emenda ao projeto 78, a emenda de número 101, que traz a proposta, então, de 13 vereadores. É bem dito aí que isso é para a próxima legislatura, e hoje, então, aqui colocando em comissão para ser discutida e votada. É a questão do parecer, né? A questão do parecer. Bom, e por favor. Voltando aqui, essa emenda 01, elas foram assinadas por 6 vereadores, né? 6 vereadores. O Carlos Molino, Fabrício, Zé Pequeno, Kenner, Wilson e o Renato Moraes. Mesmo? E o Zé Roberto Floriano. O Zé Roberto Floriano. Carlos Molina, Fabrício, Zé Maria, Zé Roberto Floriano, Kenny Augusto Maia, Renato e Wilson. Então, são 7 vereadores. Que são favoráveis ao projeto de 13. Tá certo. Então, Okay? eu creio que está tudo certo. Então, gostaria de colocar em votação. Seu voto, por favor. Sim. O meu também é sim. Então, essa emenda, projeto de lei 078, da lei orgânica, ela está aprovada e será lida posteriormente, dia segunda, né? Na segunda vai ser lido o parecer, que foi aprovado por essa comissão especial. Mais algum comentário, senhor vereador? Não, eu acho que é só essa emenda Isso, hoje, né? Então, quero agradecer a presença do vereador Sebastião Silvestre, a Débora, e por não ter mais nada a ser tratado, a gente dá encerrada essa reunião de hoje. Muito obrigado. Ao Gustavo também, pela presença, viu, Gustavo? Desculpa. Muito obrigado.